Boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez. Discutimos esse assunto tão importante que eu queria fazer há um tempo e hoje acabou dando certo. Então, todas as dúvidas, todos os comentários que vocês tiverem, a hora da gente conversar é agora. Boa noite, vamos entrando. Oi, Daniel já chegou aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo certinho? Eu já vou colocar o Daniel aqui comigo. Ótimo. Um assunto tão importante, né, que fez parte das nossas vidas. Daniel! Aqui estamos. Tudo Tem bom? que, Melhor tem que assim, dizer. né? Isso, pronto. Isso. Tudo jóia? Tudo bom? Ai, Tudo maravilha. olha, eu tava falando com todo mundo. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rízia Frois. Sou advogada, moro em Nova York e durante a quarentena eu tenho feito essa série de lives. Acho que, se não me engano, eu já fiz 45. E o Daniel está aqui comigo hoje, um assunto que vem tomando a vida, eu acho que de todo brasileiro, nos últimos 7 anos. E hoje, coincidentemente ou não, né? Porque eu pedi para os meus amigos ministros deles me ajudarem. Tô brincando, viu, gente? Porque do jeito que o povo tá, daqui a pouco vai falar que a Rízia falou que juntou com o STF. Então, nós vamos conversar sobre a lavajatização, todo o processo da Operação Lava Jato. E eu tenho a imensa alegria de ter o Daniel Villanova comigo hoje. Nós estávamos tentando fazer um tempinho, mas é como eu sempre digo, tem que dar certo na hora que é para ser, né? Não, Daniel? Com certeza, Rízia. Prazer estar aqui com você. São 46, então, né, nessa quarentena, que aí nos Estados Unidos já começa a ter uma data limite. Aqui no Brasil a gente ainda está numa fase ainda muito complicada, né? Quer dizer, quarentenando literalmente e lidando com as dificuldades aí da quarentena, mas também, ao mesmo tempo que temos muita consciência desse problema, também de olho nessas questões estruturais, como é o tema da lavajatização. Maravilha! Antes de você se apresentar, eu queria dar um oi para as pessoas. Tem a Larissa, tá aqui falando que ela é professora de piano lá do Texas. Tem aquelas pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui. Bem-vindos, gente. A Gaia Villanova tá aqui, a Beth, a Virgínia, Preta Ferreira tá aqui. Então, hoje nós vamos conversar sobre... A gente falou da Lava Jato e eu gostaria que o Daniel se apresentasse para a gente, Daniel. Quem é você? Fala um pouquinho do seu currículo para a gente. Vamos lá, Rize. Antes de tudo, sou um brasileiro com muito orgulho, brasiliense, da Clara e da Gema, como eu costumo dizer. Fui servidor público, trabalhei no Supremo Tribunal Federal por 17 anos. Lá pude trabalhar em vários setores do tribunal, assessorei alguns dos ministros da casa, alguns, infelizmente, já saudosos, que é o caso do ministro Teori Zavascki, mas assessorei os ministros Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello, hoje já aposentado, o ministro Teori, saudoso ministro Teori, e, por último, o atual ministro-presidente, mas antes da presidência, o ministro Fux. Todas essas assessorias foram desempenhadas eu na condição de servidor público, servidor da casa e desempenhando essas funções. E fui cedido também, em algumas ocasiões, para o Ministério Público Federal, para o Ministério da Justiça e para a Secretaria de Assuntos Estratégicos nas duas gestões do professor Roberto Mangabeira Unger, né? No ano de 2017, eu pedi exoneração, justamente para poder fazer a minha tese de doutorado, que foi negada. E que foi negada pelo tribunal e voltei, né? Então, eu pedi exoneração e me dediquei à advocacia desde 2017 e finalizei recentemente o doutorado. Eu tenho o mestrado em Direito pela Universidade de Brasília. Foi uma dissertação defendida no ano de 2007 sobre o tema das rádios comunitárias, da noção de serviço público, né, que é um tema clássico do direito administrativo, mas especificamente sobre o tema
da cidadania no Brasil, né? E a questão do papel do Estado e do mercado na regulação desses assuntos. No ano de 16, eu ingressei no programa da Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e a pesquisa acaba de se encerrar, ou pelo menos tem uma fase última, né? Foi agora no final de fevereiro de 21, um tema Supremo Tribunal Federal, supremologia, né? O tema da tese, o Supremo Tribunal Federal nas encruzilhadas da política e do direito. Então, exatamente por essa trajetória acadêmica e paralela profissional, Risa, tanto da fase de servidor público quanto da fase de advocacia, eu desde o ano de 2005 trabalho com docência, sou professor na área de direito, principalmente área de direito público, né, e os vários ramos, né, direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, processo penal e processo civil na parte que tem a discussão constitucional, e mais recentemente em temas mais associados à ciência política e essencialmente ao tema da cidadania, que é um tema que é muito caro. Então eu gosto sempre de me apresentar como um cidadão brasileiro. Isso ainda hoje é um vazio, né? É algo que as pessoas, que não faz ainda muito sentido no Brasil se apresentar enquanto cidadão, mas eu vivo, trabalho e me esforço para que essa palavra, a ideia de cidadania, ela seja levada a sério em algum momento. E eu começo com uma provocação muito bonita, e que gosto muito do nosso Milor Fernandes, né? Em que ele diz que cidadão num país onde não há sombra sequer de democracia só pode significar cidade grande. Então você está aí numa super cidade, que é a cidade de Nova York. Estamos aqui em Brasília, que hoje é a terceira região metropolitana do Brasil. O Brasil tem cidades grandes, mas ainda não temos cidadãos, não temos cidadãs. A ideia de cidadania ela ainda é um longo caminho. Então, acho que a nossa conversa hoje é muito nesse tom. Não, e é maravilhoso você fazer essa apresentação, porque, igual eu falei no início, gente, a Lava Jato ela se esticou pelos 7 anos que nós lembramos da época recente. Foram várias operações. Eu quero que a gente hoje, se nós pudermos, começar a fazer um esqueleto, fazer um passo a passo de o que aconteceu para a gente chegar até nos dias de hoje. Por quê? Como você falou, hoje é muita informação que nós vimos. Todo lugar tem um tio que fala uma coisa no WhatsApp, tem um pai que fala uma coisa, tem um advogado que fala outra, tem um juiz que fala outra. Então, a gente tem que chegar hoje, eu acho que o que você falou é muito importante. O Brasil, eu estou dizendo por mim, tá, gente? E, quero falar que a caixinha está aberta aqui para os comentários. A Larissa já colocou que cidadão sem democracia é cidade grande, igual o Daniel falou. Então, vamos ser educados, por favor, e vamos ter um debate aqui. Então, como eu disse, a Lava Jato ela foi uma operação super longa, com várias operações e cada um falando uma coisa. Então, vamos, Daniel, puxar lá do início, como que começou, para a gente poder entender o que aconteceu, né? Porque nós vimos, eu já vou adiantar um pouquinho, nós vimos um Supremo com uma posição lá atrás e um Supremo com a posição hoje, e no meio do caminho, todas as instituições democráticas do Brasil sendo questionadas, né? Uhum. É o que a gente fala no Brasil, a gente não tem paz nem um dia. Então, vamos começar lá do início. Como começou a Lava Jato, Daniel? Rise, a sua pergunta, você vai falar assim, pô, eu tô perguntando lá atrás, achando que a gente está no século XXI, e eu serei objetivo, mas dizendo onde que isso começa. Isso começa, e a gente poderia até voltar mais atrás, mas eu acho que não é a ideia. Vamos falar de república, falar em lava-jatização, para mim tem uma dimensão de república, e no âmbito da república no Brasil, a gente tem ainda hoje, por isso que eu estou dando esse salto, a legislação penal e processual penal de regência no Brasil, ela é da década dos anos, na verdade, da década dos anos 1940. A gente está falando, portanto, de um déficit aí de quase 80 anos. Claro que tivemos várias atualizações legislativas e tudo mais,
Mas por que eu estou voltando à década de 40, Rízia? Porque lá na década de 40 se construiu um imaginário de um Estado penal brasileiro em que, basicamente, as condutas das pessoas que eram apuradas, fiscalizadas e responsabilizadas penalmente era, inclusive, de forma muito pejorativa, né, dito dessa maneira, tá? Isso não é algo que eu estou dizendo, mas professores de direito penal e de processo penal diziam que o sistema penal e penitenciário no Brasil ele era baseado em 3 P's de pato. Tá? Ele criminalizava pretos, pobres e putas. Putas, era essa a expressão dessa maneira, né? E o que traz para a gente uma situação de exclusão e de desigualdade social. A partir dos anos 1970, 1980, na academia, esses dados e essa seletividade da periferia, que você acaba de sinalizar, Isa, começou a ficar muito em evidência para quem queria ver, para quem tinha olhos, né? E começaram a surgir estudos na criminologia que pontuavam exatamente o quê? Que a gente tinha uma grande dificuldade de responsabilização penal das figuras poderosas ou das figuras ultra ricas, né? O chamado colar branco, colarinho branco. E foi esse o caldo de cultura que a gente pode dizer que faz parte desse pano de fundo tanto do Mensalão quanto da Lava Jato. Né? Surgiu um anseio, que é um anseio que tem a sua legitimidade, a gente não abre mão dessa reflexão, de que no Brasil a gente tem a questão da desigualdade e da violência como muito presentes. Então, se o sistema penal é, por excelência, um lugar de violência e um lugar de desigualdade, nada mais razoável de que todas as classes, todos os credos, todas as cores, todas as raças, todos os espectros do poder político tivessem uma responsabilização política pelo menos isonômica, pelo menos igual. A gente sabe que isso é muito difícil. Ainda hoje, Rízia, e isso já é um ponto que a gente coloca aqui criticamente, né? Não é Operação Lava Jato, não é Mensalão que vai mudar a cor das pessoas que estão nos presídios femininos e nos presídios masculinos. Então, a Lava Jato ela surge como uma tentativa de reação institucional, muito vitaminada após essa parte da academia. A Constituição de 88, ela de alguma forma incorporou um pouco desse ethos, dessas vontades, desse objetivo, de que a atuação do Ministério Público, que é quem tem aí o domínio para ingressar com ação penal, passasse a buscar também os poderosos, os ricos, né? No Brasil, o primeiro fenômeno, pelo menos midiático ou de percepção que as pessoas tiveram foi a partir do século XXI. Mas a gente tem que voltar ao século XX para poder entender, né? E como todo movimento que tem esse seu momento de realização, é muito comum que a gente tenha aí riscos e possibilidades de excessos, né? Então, primeiramente, a gente teve a situação do Mensalão, que colocou em evidência, né, uma série de situações que ainda estão em apuração, né? Vale sinalizar também que a questão do Mensalão ela envolve não apenas um partido, mas todo um sistema partidário, toda uma lógica daquilo que o professor Sérgio Abranches chama de presidencialismo de coalizão. E a partir dessa decisão do Supremo, né, que primeiramente foi o recebimento da ação do inquérito 2245, né, o relator foi o ministro Joaquim Barbosa, depois a ação penal 470, que ficou super notória, e a partir do momento que esse selo, né, de que, olha, no Brasil, colarinho branco também é punido, inclusive com o exemplo do Supremo, houve uma espécie de estímulo institucional para que todas as instâncias do Poder Judiciário se sentissem ali, para usar uma expressão do momento, né, empoderadas, legitimadas para poder dar vazão a esse tipo de pretensão. A Operação Lava Jato em si, ela surge, Rízia, para além dos ilícitos específicos, mas numa espécie de fortalecimento institucional, inclusive financeiro, tá? Porque o Estado brasileiro investiu
em pelo menos 3 âmbitos do sistema de justiça criminal brasileiro: a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal. Essas três instituições brasileiras foram muito fortalecidas, inclusive, durante os próprios governos do início do século XXI. Essa foi uma das iniciativas que foram muito valorizadas, inclusive a partir do próprio primeiro mandato do ex-presidente Lula, né? Houve um fortalecimento, investimento, o aperfeiçoamento dessas carreiras, muitos concursos públicos, uma renovação considerável dos quadros de todas essas instituições. E aquela coisa também, as pessoas muito motivadas em mostrar trabalho, em transformar, né? Em mudar, dizer que algo estaria ali, algo novo, né? Algo estrutural. Então, a Operação Lava Jato, ela surge no Brasil nesse contexto, mas não surge apenas no Brasil. Esses movimentos, eles não são assim uma exclusividade brasileira. Na década de 90, um precedente que é considerado assim como relevante, apontado pela literatura, Rízia, é o que aconteceu na Itália, né? A operação chamada Operação Mãos Limpas, Operação Mano Pulite. E os próprios atores e protagonistas que se destacam na Operação Lava Jato, não à toa, foram aí estudiosos da Operação Mano Pulite. O próprio ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro tem publicações em que ele levantou ali o que aconteceu na Itália, né? E boa parte do que a gente vai discutir hoje tem a ver não só com esse movimento institucional por meio do qual as pessoas de poder, ou as pessoas com capital, passam também a ser responsabilizadas, mas os efeitos político-institucionais que esse tipo de movimento acontece, né? O poder, como a gente sabe, ele não é um fenômeno amorfo, ele não é um fenômeno estático, toda ação tem reação, e não necessariamente é apenas uma reação direta, às vezes uma reação inclusive estrutural, às vezes acidental. Então, só para que a gente possa ter um exemplo, no caso da Operação Mãos Limpas na Itália, depois de todo o processo de limpeza, né, que os atores de lá, né, o Ministério Público, a polícia e o judiciário pensaram ou se engajaram em realizar com relação ao sistema político italiano, nós tivemos anos depois, por exemplo, a candidatura e a eleição de Berlusconi, né? Um líder populista, um líder que vem dizer eu não tenho nada a ver com o sistema político que aí está. E eu estou falando aqui num país fictício, né, e imaginário, vamos chamar de Pindorama, ou várias Pindoramas pelo globo, em que esse tipo de discurso emplaca, sabe, Riz? Essa ideia de que é possível desempenhar o poder político de maneira desvinculada desses processos históricos. Exatamente, e é interessante a gente perceber também que o Brasil ele estava vindo a ascensão, inclusive internacional também, né? Então eu lembro que quando tudo começou, nós viemos de uma ascensão muito grande economicamente, politicamente falando, e depois, coincidentemente ou não, veio o declínio junto com o gatilho da Lava Jato. Então, eu acho interessantíssimo você dar essa explicação histórica para nós entendermos, gente, que eu sempre falo, é uma gangorra também. O que a gente vê hoje pode esperar que, se a gente viver mais um tempo, vai voltar. Então, Daniel, eu queria que você falasse qual que você acha que foi o gatilho que começou a Lava Jato. E aí a gente começa já na parte processual, que foi uma das perguntas que eu recebi, muita gente querendo saber por que a Lava Jato foi parar em Curitiba. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu. Olha, Rízia, isso é muito curioso e até sincrônico, né? Porque, afinal de contas, exatamente nesse momento, eu não sei se ainda está continuando a sessão, mas o Supremo Tribunal Federal está exatamente agora decidiu se pronunciando... por maioria já. Então, pela suspeição. Pela suspeição, né? Isso. Mas veja que semana passada foi que o Supremo, enfim, buscou desatar o nó de como que essas competências ficaram amarradas com relação à 13ª Vara Federal de Curitiba. Né? O que nós tivemos, e isso a gente já pode falar, porque é o próprio resultado dos julgamentos, foi uma concentração de julgamentos que é bastante anômala,
não só em matéria penal, como no sistema de justiça brasileiro. Então, para os nossos aqui ouvintes, telespectadores, né, instagramers que estão acompanhando a gente aqui, a justiça, a competência absoluta no direito, ela praticamente não existe, né? E no direito brasileiro, ela vai existir assim, em situações muito excepcionais. A gente tem a questão da vara de falências, né? Então, a própria construção e a concentração de poderes na 13ª Vara Federal de Curitiba, ela é um tema, Rízia, que não é para dizer que estou fugindo do tema, ele precisa ser muito bem estudado. Porque a forma pela qual essa competência foi sendo concentrada, me parece, tá, Rízia, não é obra do acaso. Primeiro, eu já digo para você que não é uma regra. Isso não é algo que a gente costuma ver normalmente no sistema de justiça penal. O que nós temos, o que é muito comum em direito penal, é quando você tem uma situação criminosa que ela tem um foco central e outros atos que vão se desdobrando, que são conexos, né, relacionados, para utilizar um jargão, uma expressão mais cotidiana. Então, o que chama atenção sobre a 13ª Vara? Que, por exemplo, com relação ao tema que o Supremo julgou semana passada, nós temos situações como a do triplex e a do sítio de Atibaia, que aconteceram territorialmente em outras unidades da federação. Então, por que o juízo federal da 13ª Vara seria o competente? E chama até atenção, Rízia, como houve a concentração nessa mesma vara. Isso. Nós teríamos outras varas. A gente poderia ter ali, numa situação que até me pareceria um pouco mais isonômica, uma distribuição até pela complexidade do caso, né? E aí alguns estudos até mostram, Rízia, que o Tribunal Regional Federal, inclusive, adotou toda uma engenharia institucional própria para que a 13ª Vara ficasse responsável, eu estou dizendo aqui unicamente, não que seja pouco, certo? Mas que ficasse dedicada para esse assunto. Ou seja, essa opção que concentra as atribuições penais de várias situações que se relacionam em tese, numa única vara, num único juízo, ela tem também as suas complexidades, porque as outras varas federais lá do Paraná ficaram sobrecarregadas, porque a gente sabe que a situação penal no Brasil, os crimes continuam acontecendo, fora as outras competências, né? Então, o que eu te digo é que é algo que, no mínimo, é estranho. Pois é, e eu acho interessante a gente falar também, porque tem pessoas que assistem às lives que não entendem nada de direito. Então, quando você começa a pegar uma informação ali, uma informação aqui, começa essa confusão toda. Então, hoje, juridicamente, se nós falássemos, igual você falou, é um tema super complexo, mas a gente tem que resumir para o hoje. Como que foi parar em Curitiba? A primeira situação, né, relacionada às questões da Petrobras, em razão de um caso antecedente que envolvia lavagem de dinheiro, tinha sido decidida pelo então juiz Sérgio Moro. Entendi. E aí, a partir do momento que as outras ocorrências passaram a acontecer, por uma correlação, uma coligação, que ela parecia uma coisa acidental, mas a partir do momento que aconteceram aí os vazamentos, né, e que a gente começa a ter outros elementos aí de convicção, a gente começa a perceber que essa concentração também foi algo de caso pensado, porque a gente passa a ter uma força-tarefa que, de novo, Rízia, já é mais uma coisa estranha também. No Brasil, a gente tem como princípio, pelo menos no modelo tradicional, a ideia de promotor e de juiz natural. Normalmente é um promotor, ou um procurador da República, já que a gente está falando de crimes federais, e um juiz federal que analisa a situação. Olha que peculiaridade interessante. Esse caso da Lava Jato, não digo que é o primeiro, mas dos que se tornaram conhecidos, é um caso em que vários procuradores se reúnem, trabalham coletivamente para abastecer uma vara federal. Então, não à toa, a gente percebe que
alguma coisa estranha aconteceu. Tá, nós vamos começar. Aí a gente vai falando no decorrer, porque aí, ó, o nível, Isso. tá vendo? Que já o novelo já tá começando aí. Então começamos lá no final de 2014. Ô, Daniel, você vai me corrigindo também. Gente, eu tô muito empolgada, porque é um assunto que eu queria muito falar. Deixa eu até ler aqui, que a Ju Moura, ela falou: salvem essa live nos respectivos perfis, por favor. A live vai ficar salva, porque eu acho que é muito interessante a gente salvar essas informações até para o futuro, né? Na hora que a gente estiver falando, você lembra que o Daniel falou? Então vamos lá. Final de 2014, começa a Petrobras, Isso. o grande esquema de corrupção no Brasil. E aí começa a passadinha aqui nos Estados Unidos. Eu lembro que eu já estava aqui e a gente ouvindo, nosso Brasil com Cristo Redentor para cima já apareceu com o bichinho para baixo. Aí começa Lava Jato, Petrobras quebra, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, todas as empreiteiras do Brasil começam a entrar no esquema. Eu lembro uma vez também, a gente vai começar a falar, vai estar no Prenos, vai estar no YouTube também, viu? Quando eu lembro da gente falando do Ike Batista estava aqui no aeroporto indo embora para o Brasil quando ele foi intimado pelo FBI. Ou alguém veio aqui entregar. Sabe o que o Ike Batista falou no aeroporto? Com tanto de brasileiro tirando selfie com ele? Que graças a Deus tinha começado uma operação dessa. Aí ele ainda falou na televisão que ele vai tentar ser um empresário no Rio de Janeiro como o pobre senhor aqui é. Se você quiser tirar uma autorização para poder fazer qualquer coisa, você demora 500 anos, então você é obrigado a entrar no esquema. Então, Daniel, a gente já está falando da Petrobras e aí a gente já passa para todos esses grandes empresários, né, que acabou com a indústria na época aí da parte de construção, as grandes empreiteiras. Como chegou a esse ponto? Bom, Rízia, esse é um assunto também maravilhoso. Não iremos nos esquivar dele, mas levantar aqui as angústias, né? Uhum. O que chama a nossa atenção, principalmente a partir de agora, né? Que passa a ficar mais visível, que nós tínhamos aí interesses paralelos, né? Comentários, articulações extraoficiais, né? Oficiosas em alguns casos. Mas a gente não pode deixar de ignorar que o momento de eclosão da Lava Jato, que é o quê? Na segunda década desse século, né, de 2014 para cá, né, 2010 para cá, a gente tinha acabado de ter um movimento no Brasil muito fomentado pelo governo federal, e aí 2014, para a gente pontuar aqui bem, né, a gente já estaria ali no terceiro mandato presidencial do Partido dos Trabalhadores, né? A presidenta Dilma estava ali na reeleição, né? A reeleição acontece no final de 2014. E uma das iniciativas que foi bastante fomentada foi justamente aquela política dos campeões nacionais. Então, a economia brasileira, em várias áreas, seja de infraestrutura, seja de produção, ela passou por uma grande concentração. Você vê Ambev, você vê na área de carnes, né? Depois tivemos até a questão da JBS. E no campo da infraestrutura, Riz, a gente não pode deixar de ignorar que o Brasil é um país continental e que tem, primeiro, uma infraestrutura que ela é ainda insuficiente, mas que ela é colossal se a gente comparar com boa parte dos países do mundo, né? Então, a rigor, em matéria de construção civil, o que nós tínhamos no Brasil era até uma espécie de uma indústria nacional bastante acoplada com o desenvolvimento da infraestrutura. Um dos efeitos que precisa ser investigado aí, para além da questão jurídica, a que ponto, né, a intervenção judicial e policial que nós tivemos na Lava Jato, para além de responsabilizar as pessoas, porque veja, a sua pergunta é interessantíssima, porque ela traz a reflexão não só para o tema de como punir ou quem deve responder penalmente,
mas de compreender também que uma atuação penal, criminal, ela tem efeitos que são extracriminais. E um dos efeitos que é bastante sensível é a afetação, é a intervenção nessas cadeias produtivas nacionais. Resultado, com essa desarticulação, no caso da construção civil, que foi sua pergunta, né? A pergunta que eu te faço, Rízia, facilita ou dificulta para um empreendedor externo que trabalhe com construção civil? A atuação da Lava Jato nesse sentido, ao se concentrar no primeiro momento justamente nessas empresas que eram conglomerados nacionais, ela acaba gerando oportunidades. Então, ao mesmo tempo que... E quem é que vai poder concorrer em construção civil no território nacional? Ninguém. Então, o que a gente vai ter? Uma espécie de internacionalização, uma influência de construtoras no Brasil. Você compreende? Então, assim, os efeitos, e aí até boas pesquisas que estão sendo... Um dos efeitos, que inclusive está sendo estudado, né? E aí eu já sei que tanto temos universidades brasileiras como universidades também estrangeiras, né? Tanto na Europa como aí nos Estados Unidos, Rízia, para estudar até que ponto pode ter havido ou não alguma influência do capital internacional quanto a essas áreas que eram historicamente dominadas pela indústria nacional. Tá? É claro, Rízia, que aqui quando a gente fala isso, a gente precisa pontuar que toda estrutura de mercado, quanto mais diversificada ela for, quanto mais distribuída, né, e toda a cultura anti-truste, que os próprios Estados Unidos da América são apontados como uma referência, quando a gente distribui entre os concorrentes as possibilidades de um mercado, a gente sempre tem uma dimensão um pouco mais democrática, né? Então, o que eu quero pontuar é que nós tínhamos até então, ou passamos até então, a um modelo de concentração, que era um modelo de concentração nacional, e que com a Lava Jato e as outras operações que depois se realizaram, a gente teve uma mudança de mãos, vamos dizer assim, desses mercados para potenciais conglomerados internacionais. Então, quer dizer, do ponto de vista estratégico, a gente sequer consegue, nesse atual momento, saber qual que será a verdadeira repercussão disso a médio e longo prazo. Por exemplo, qual será o impacto para a construção civil brasileira se a parte da infraestrutura passar a ser dominada, por exemplo, por indústrias chinesas, que a gente já está vendo esse movimento, para a parte de alimentação. Então, é aquela famosa expressão, né, Rízia, que aí não dá para a gente ser ingênuo, né? De boas intenções, o inferno está cheio, né? Mas vem a discussão também que todos nós sabemos que isso existe sim, né? Sim. Até que ponto foi verdade, o que foi manipulado, nós não sabemos. Porque ainda não. Ainda não, mas Isso. que todo mundo sabe. E que existe, nós sabemos que essas coisas acontecem. Eu tenho horror à palavra licitação. E eu acho que quando a gente escuta a licitação e a gente vê como ela é aplicada, principalmente em muitos municípios, nós sabemos também que não existe nenhum santo ali. Pode ter sido pode ter havido muitas coisas externas, sim, mas nós sabemos também que existem essas irregularidades. Exatamente. Né? Não dá para santificar, né, para beatificar o modelo, as práticas que vinham acontecendo. Agora, Rízia, isso também é uma coisa muito importante, né? Um dos problemas dessa ideia da lavajatização, eu acho que a gente já pode começar a introduzir essa discussão, é porque ela é baseada numa narrativa histórica que ela não é nova no Brasil. Tá? Desde a eleição de Jânio Quadros, em que ele se notabilizou, ficou conhecido por ser o Vassourinha, né? Se vocês lançarem no YouTube, vocês vão ver essa marchinha. Quer dizer, a luta do combate à corrupção é uma narrativa que parece infinita no Brasil. Ela surge com Jânio, ela surge novamente com Collor, né? Vamos acabar com os marajás. Né? Você me deixa te interromper? Claro, não precisa ir lá, não. Nós tivemos enfermeiros aplicando vacina
de soro nas pessoas, nos empresários em Belo Horizonte. Nós tivemos Sim. enfermeiros que sendo gravados por familiares, eles não aplicaram a vacina. Então, eu acho que as pessoas também, nós estamos cansados de tudo tudo que vai funcionar direito aí, a gente tem vários casos. Então, a gente pode citar o Uber, que teve problema aí no Brasil também. Então, assim, infelizmente, está espalhado. Quantas pessoas falam que é um câncer? Realmente é um câncer. Só que, quando a gente... Pode falar, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que o seguinte, que o ponto que eu queria destacar é que tem essa narrativa, né? E tem o que se busca combater. E o que se busca combater? É o chamado fenômeno da corrupção, né? Só que o fenômeno da corrupção, Rízia, isso é uma questão que eu acho que a gente talvez, e aqui eu coloco como uma angústia para a gente refletir, para o pessoal que está nos acompanhando, a corrupção, ela, na minha percepção, ela é um fenômeno que orbita em torno de duas grandezas. Tá? Haverá corrupção sempre onde houver muito poder concentrado e onde houver muita riqueza concentrada. Então, eu tenho uma certa resistência, porque eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sobre o caráter, vamos dizer assim, antropológico, genético da corrupção e o Brasil. Eu acho que não. Na verdade, até se a gente pegar qualquer cultura ou qualquer país do mundo, veja, aí nos Estados Unidos mesmo, o fenômeno da Enron, né? A coisa da especulação imobiliária. Inglaterra, então, né? Aliás, o santo do pau oco, se tinha um problema no Brasil, também tinha um problema com a coroa inglesa. A boa parte do ouro brasileiro das Minas Gerais, sua terra querida, foram embora porque a corrupção ela tem que ter dois elos, né? Não é só uma pessoa. Então, exatamente. Assim, o que me chama a atenção nesse discurso relacionado à questão da corrupção, que sim, a gente precisa ter práticas que nos auxiliem, né, a evitar esse tipo de situação, mas a ideia de corrupção, Rízia, ela está inclusive conectada com o próprio surgimento da humanidade. Né? É o que eu falo, onde tem humano... Isso. Como você usou a própria expressão, não é isso? O câncer é uma enfermidade da espécie humana. E a corrupção, nesse sentido, ela tem essa dimensão. E uma coisa que a gente precisa, e aí talvez é onde a discussão hoje ela fica um pouco confusa, é separar a discussão sobre como combater melhor a corrupção, e se temos ou não instrumentos adequados para isso. E a outra discussão é qual é a percepção de corrupção que as pessoas têm. E que a gente poderia fazer, inclusive, para outras. Segurança pública. Uma coisa é segurança, outra coisa é sensação de segurança. Então, é essa ideia que eu acho que o fenômeno da lavajatização, ela nos permite dar uns 2 passos atrás e começar a meditar sobre quais foram os aspectos positivos que isso trouxe, mas também os elementos que são complicados. E aí, veja, sua primeira pergunta está muito, muito conectada com essa. Você adotar uma iniciativa de combate à corrupção, cuja premissa seja concentrar num único juiz e num único grupo de procuradores toda a persecução penal, como se fossem aí os super-heróis, abre aspas, da Liga da Justiça, fecha aspas. Se tornaram, né, Daniel? Você me desculpa eu te interromper, mas a gente viu o judiciário, o juiz, virando mito. Nós vimos foto de juiz saindo como super-homem. Nós vimos a Liga da Justiça, o juiz e os procuradores, os promotores. Rízia, se inclusive permite até uma coisa do desenho, né? Talvez seja uma referência antiga. Mas naquele desenho da época da nossa infância, do Liga da Justiça, tinha uma série de episódios que tinha a Liga da Justiça e a Liga da Justiça do Mundo Bizarro, né? Que aí eram os anti-heróis. Então a sensação que a gente tem, e essa foi a virada, né? O momento de ponto de inflexão que nós percebemos com relação à Lava Jato, é que aquele conjunto de atores que surgiu como os novos heróis passaram a ser os próximos vilões. E isso é muito complicado. A gente precisa parar para analisar isso e perceber até que ponto
se esse processo de, aí volta de novo, beatificação ou sacralização, essa cruzada contra a corrupção, ela exige muita cautela, principalmente porque é um espetáculo público de punição. E aí a gente precisa ter atenção às garantias, a ideia de devido processo legal, porque hoje talvez a pessoa que está lá sendo julgada é alguém que você não goste, mas amanhã, com base nesse mesmo entendimento, uma situação semelhante pode se verificar com relação a outras pessoas, se não for com você mesmo. Com você, exatamente. E esse que é o ponto, né? Nós tivemos aí, e esse é um problema, Rízia, de ordem democrática, nós tivemos um conjunto de técnicos, de servidores, de agentes públicos do Estado, que passaram a se colocar como os substitutos da política, como se houvesse, como se o direito, ou como o sistema de justiça fosse um atalho para a política. E eu acho que um dos grandes aprendizados que toda essa situação da Lava Jato, todos os momentos, né, o apogeu e a queda dela, nos traz uma reflexão. Não existe atalho para a política. O espaço judicial, o espaço do direito penal vai ser importante sim, mas é mera ilusão dizer que porque punimos os responsáveis, a situação está resolvida. E aí, Rízia, exatamente. É um ponto que eu suscito, que eu acho que é uma reflexão sobre o e agora, o que vamos fazer, né? Não adianta combater a corrupção, por exemplo, com relação a vacinas, respiradores, com relação à crise pandêmica que a gente está vivendo agora e que vários brasileiros e brasileiras estão morrendo, se a gente não conseguir aprender a proporcionar saúde, a oferecer hospital, a oferecer vacina, a desenvolver vacina. Se a gente estiver sempre colocando como única prioridade punir, culpar e não promover sem esses vícios, a gente não avança. E aí vai ser ótimo, a gente vai ter lá uma crucificação, vai ter uma sessão pública de guilhotina, as pessoas vão se saciar com isso, mas o fluxo, a memória institucional, o aprendizado sobre como podemos fazer políticas públicas com melhor qualidade para todos os cidadãos fica em segundo plano. E eu acho, Daniel, que é isso que todo mundo quer, mas chega um momento também que as pessoas estão cansadas, né? Eu digo assim, pelo que eu vi nas mensagens que eu recebi, e a gente vai até falar isso do STF, que começou com opinião e agora termina outra. Pessoas falando, eu nunca na minha vida pensava, imaginava ver Eduardo Cunha na cadeia. E está dando exemplo de pessoas que viraram o centro, né, da operação naquela época. Tinha gente que já torcia para o japonês da federal. Gente, quando a gente diz isso, que o policial federal ele vira herói também, é muito perigoso. Mas por quê? Por causa do... Não vou dizer circo, porque eu acho que quando a gente diz o circo, a gente generaliza uma operação toda que teve coisas boas, Daniel. Olha, tem coisas boas, mas eu acho que essa narrativa, Riz, ela é muito importante. E aí o papel da mídia, o papel dos meios de comunicação, eu faço um convite aqui para quem estiver acompanhando a gente ao vivo aí pelo Instagram, ou até mesmo para quem for nos acompanhar pelo vídeo gravado aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, que faça o seguinte exercício. Vá aqui no seu Instagram, pesquisa a hashtag Lava Jato. E veja como, desde as primeiras postagens, qual foi a narrativa que foi criada. Perceba se ela foi polarizada ou não. Quem estava usando, né, as hashtags, Lava Jato, eu apoio. E você vai perceber como que a narrativa vai sendo construída. Tem uma fala, Rízia, que o professor Boaventura de Souza Santos, ele esteve no Brasil em 2012 para fazer uma palestra sobre o lançamento do Justiça em Números no Brasil. E ele foi perguntado à época, veja, em 2012, sobre como ele avaliava, né, enquanto português, a situação no Brasil do mensalão. E ele falou, olha, essa é uma questão que é de vocês, brasileiros. Ele falou, inclusive, por uma questão cultural. Nós, portugueses, deveríamos calar com tudo que diz respeito ao Brasil. Mas o que eu queria dizer para vocês, enquanto reflexão, é que notícia, absolvição, não dá notícia.
com relação a essa ideia do circo, né? E no século XX, um autor que é muito, muito interessante, precisa ser revisitado, que é o Guy Debord, ele coloca a ideia de sociedade do espetáculo, né? E que aí tem vários outros autores que trabalharam com essa mesma metáfora. O George Orwell, né, com a 1984, que é essa coisa do espetáculo, o espetáculo da punição, o espetáculo de alguém ser colocado, submetido a um julgamento. Veja, Rízia, que isso tem um apelo, inclusive, assim, religioso, cultural no Ocidente, né? A própria crucificação da narrativa cristã é um grande espetáculo de punição, né? Então, essa perspectiva, ela acaba por si só, pelo menos do ponto de vista da estética, colocando muito a pessoa que está sendo avaliada sob um julgamento público, que é muito complicado. Nós temos legados positivos que dizem respeito, inclusive, à minha fala inicial. Olha só, no Brasil, que é um país desigual e violento, e que tem um grande passado pela frente, como diria o nosso querido Milor, novamente, ele precisa buscar mecanismos e arranjos institucionais que permitam que ricos também respondam, né? E que poderosos também respondam, que ninguém está imune ao poder da espada da justiça. Isso é um legado. Agora, a gente tem de pensar em justiça não enquanto resultado, não enquanto quero que condene, quero que absolva, mas enquanto um processo público. E o que é um processo público? É um processo em que há isenção e afastamento das partes, Rízia. É muito interessante você ter utilizado a figura do japonês da Federal, porque, de certa forma, ele até encarna o exemplo cinematográfico hollywoodiano que nós temos de figuras como Charles Bronson, mais recentemente Jack Bauer, que é o policial, que ele julga, ele apura, ele faz tudo. E justiça não é isso. Existe o justiceiro, que é algo que às vezes parece sedutor quando você está perseguindo alguém que é seu inimigo. Mas justiça envolve outra coisa. Justiça envolve você ter o afastamento entre quem acusa e quem julga. Significa você ter direito de defesa. Significa, Rízia, que foi como você falou sobre o Supremo, chamar o Supremo Tribunal Federal a falar assim, Supremo, vem cá, como é que você muda? A Constituição mudou? Isso. Explica isso para mim. Não é? Já que você tocou nesse assunto, Daniel, vamos falar do não Supremo lá do início. O que aconteceu agora? Que esquizofrenia jurisprudencial é essa, Supremo? Porque você disse para mim que em 2008 a prisão só era com trânsito em julgado. Aí você chega em 2016, em fevereiro, foi uma decisão habeas corpus, inclusive do saudoso ministro Teori, e diz, numa decisão de 6-5, num habeas corpus, que é uma decisão, para quem não é jurista, né, que tem efeito apenas para aquele caso, e o Supremo vai e supostamente estende isso para toda a população, mas não estende propriamente, porque o caso que o Supremo levou para julgar isso em repercussão geral não obteve a quantidade de votos necessária. O tema é submetido ao Supremo em qual caso, Rízia? O último habeas corpus do ex-presidente Lula, que ficou famoso. E que foi por 6-5. E veja, em que ano que isso aconteceu, Rízia? No ano de 2018. E o ano de 2018 ele foi sensível ou não eleitoralmente? Por óbvio, porque no Brasil, uma coisa é você ser condenado penalmente, outra coisa é você poder disputar ou não eleições. Se o Supremo tivesse discutido em 2018 se uma pessoa que foi condenada por tribunal pode ou não ser eleita, eu diria, olha, a gente estaria tranquilo. Acontece que o Supremo, no ano de 2018, curiosamente o ano eleitoral desse último ciclo, decide, mudando a sua jurisprudência, contra o texto da Constituição, o que está no inciso 57 do artigo 5º, que diz que ninguém poderá ser considerado culpado sem o trânsito penal de sentença condenatória. Então, as pessoas até perguntaram, né, que você me falou, Lula é inocente? Isso, foi uma das perguntas que eu recebi, gente. Se o Lula... porque deixa eu só explicar, porque tem gente assistindo que me mandou. Então, assim, o que aconteceu? O STF decidiu que o Lula é inocente, Daniel?
Não. E aí, mas a Tá. gente precisa separar. Por quê? Todo e qualquer brasileiro é inocente. Até que se Até que prove. haja o trânsito de julgar. Não é nem que se prove. É. Porque às vezes, porque você se Pode lembra, pro. Rízia, É, você é, se lembra que o é. mesmo juiz, aliás, ex-juiz, né, que condenou, falou que não precisava de provas, que ele só precisava de convicções. Rízia, isso precisa ser também colocado, porque é um elemento de aprendizado institucional. Nós tivemos a força-tarefa de procuradores da República apresentando, em vez de apresentar a denúncia, que é uma peça acusatória que tem que especificar o que cada um fez e por que fez, e nós tivemos um PowerPoint, você se recorda disso? Que é risível. Não é mesmo? Porque você não condena ninguém com base em PowerPoint. Você não condena ninguém com base em convicções. Processo penal, Rizzi, e aqui a gente, inclusive, precisa trazer um grande autor do processo penal, que é o Klaus Ginter, em que ele diz que o processo penal ele é o sismógrafo da Constituição. Todas as vezes que a gente mexe em alguma garantia processual penal, e eu costumo sempre dar esse exemplo, tá, Rízia? Esteja no banco dos réus o demônio ou Jesus Cristo, se você modifica as balizas pelas quais você deveria julgar todos igualmente, você está afetando, você está causando um verdadeiro tremor, um verdadeiro terremoto. E se você não avalia propriamente quais são os efeitos daquilo, as pessoas acham, foi só um tremorzinho, minha casa está de boa, né? Até para brincar, é só uma marolinha, né? Dali a pouco, o que vem? Um tsunami. E aí a vida das pessoas começa a ser afetada por aquela coisa que parecia algo tão pequeno, né? Que até os matemáticos chamam de, né? É a batida de asas da borboleta, né? Na hora, não, é só a vida de fulaninho que é criminoso. Então, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que, olha, as pessoas precisam ter um julgamento que seja imparcial. Um julgamento em que o juiz está trocando o WhatsApp com o procurador, isso não é imparcial. Eu posso estar julgando quem quer que seja. Um demônio ou Cristo, um santo ou um perverso. Isso não vai dar certo, Rízia. E é esse tipo de cautela que quem tem o poder de responsabilizar e de acusar alguém precisa refletir. Porque, Rízia, olha que interessante, né? Todo mundo, né? Agora há pouco mesmo a gente estava entrando aqui num consenso de que a gente precisa conter e limitar práticas de corrupção. E eu te pergunto, o juiz combinar com o procurador, como é que vai fazer? Se vai condenar ou não? Isso é ou não é corrupção? É também. Então você não pode Mas combater é o o, mal com o outro. é o que eu tô te falando, Né? aonde tem gente, meu filho, onde tem sangue nas veias, Isso. vai ter. E O assim, erro. é Né? um As erro. instituições humanas, todas as instituições humanas, elas são falíveis. E aí, Riz, até para fazer um trocadilho, né? Faltou a Sérgio Moro ele se inspirar num adágio, né? Que era muito recordado como a principal lição de Alexandre o Grande. E é um adágio, né? Uma fala em latim que fala memento mori. O que significa isso? Lembremos que nós somos mortais. Lembremos que nós erramos também. E exatamente em razão disso, por melhor que seja a minha convicção, se eu sou um juiz, eu tenho que julgar com base em prova, porque é o que a Constituição exige. Se eu sou um procurador, eu tenho que produzir prova e tenho que convencer o juiz pelas provas que eu coloco nos autos, e não porque eu estou combinando com o juiz. Entende, Riz? Então é esse aprendizado que a gente sabe que as instituições, e aqui a fala, ela tem o intuito de que a gente precisa aprimorar o nosso modelo de persecução penal, porque aqui a ideia é de aperfeiçoamento dos fluxos, e não de julgamento, de condenação, senão a gente transforma a nossa discussão aqui numa nova crucificação. Não é isso. É só dizer o seguinte, Exatamente. gente, aprendamos com a nossa própria história, e Rízia, inclusive, sobre essa questão dos atos que são públicos, ou do que virá à tona. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, talvez, a gente precisará
de uma comissão da memória e da verdade para apurar a fundo o que aconteceu nesse período que pretensamente seria democrático. Porque foram coisas muito sérias, são violações muito sérias, e que a gente precisa registrar. E antes da gente chegar no vazamento dessas conversas, nós tivemos um momento eleitoral totalmente tumultuado, né? Todo mundo sabe que foi, eu acho que um momento mais embasado nas fake news que nós já tivemos nos últimos tempos. Nós tivemos o presidente empossado e logo depois nós tivemos o ministro da Justiça sendo esse juiz. Aí como que a gente explica o que aconteceu para uma pessoa que está de fora assistindo, sabe? Isa, voltamos aqui às angústias, porque eu acho que a gente precisa de uma live dessa para pontuar angústias e coisas que são estranhas. A gente precisa de uma live para fazer uma terapia. Muito bom. Mas a grande verdade é isso, é a catarse, né? Uma sessão de terapia coletiva. Porque o que acontece? O que é estranho com relação ao que aconteceu em 2018? Você poderia me perguntar, Daniel, juízes no Brasil, eles podem se candidatar? Olha, enquanto juízes, não. Pelas regras eleitorais do Brasil, um juiz que deseje se candidatar, ele precisa se desincompatibilizar desse cargo. Aí as pessoas podem dizer, mas Sérgio Moro não foi candidato. De fato, ele não foi. Né? Mas olha que interessante, e aí vale a pena, por isso que eu digo que precisaremos de uma comissão da memória e da verdade para apurar, porque, Rízia, aqui é um outro ditado que ele é maravilhoso, né? O diabo mora nos detalhes. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, quem fizer uma pesquisa da mídia vai lembrar que foi exatamente nesse período que o então juiz Sérgio Moro divulgou e convocou então Antônio Palocci para apresentar a colaboração premiada, trazer novos elementos. A gente sabe, ninguém é ingênuo, que aquilo ali tem uma relação com o jogo eleitoral. Afinal de contas, Antônio Palocci era uma figura vinculada ao Partido dos Trabalhadores, que à época estava disputando com o PSL, né, o Partido Social Liberal, justamente o segundo turno. Né? E o que causa estranhamento? Causa muito estranhamento o fato de que, logo após proclamado o resultado, no dia 28 de outubro de 2018, na semana seguinte, o candidato, porque a pessoa só é diplomada e toma posse em 2019, mas a situação foi tão estranha que o então presidente Michel Temer fez uma convocação inicial, né, para um ministério de transição, você se lembra disso, e dali a pouco o atual presidente anuncia, em menos de 20 dias após o resultado eleitoral, que o seu ministro da Justiça, Rízia, ministro da Justiça no Brasil, é o chefe da Polícia Federal, é quem coordena as investigações, seria o ainda então ministro, ainda então juiz Sérgio Moro. Então, esse tipo de conduta, ela é um tanto quanto estranha. E quando a gente fala em direito público, Rízia, quando a gente fala de conduta de agentes públicos, não é porque a gente pode que a gente deve. Então, a ausência de alguma regra específica que diga porque o juiz ele não pode sair para se tornar ministro, e de fato não existe essa norma, mas se a gente for levar a sério a interpretação do que é um agente público, do que é um juiz de direito, que é quem aplica as leis de um país e que tem repercussão, seria razoável, assim, por um critério até de afastamento. Eu diria até o seguinte, que ele assumisse, não teria problema nenhum de assumir, mas faz uma quarentena, que é justamente, né, falar em quarentena, é justamente a lógica e a ética e os princípios que a Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe. Quer dizer, se eu sou ministro do Supremo e me aposento, por exemplo, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar agora dia 5 de julho. Se ele se aposenta, você acha que seria razoável, que no dia 6 de julho ele começasse a advogar perante o Supremo? Não faz sentido. Você tem que ter um afastamento,
tem que ter uma tranquilidade. Porque essa ideia de república, Rizia, eu acho que é isso que é um elemento, que é a ideia de lava-jatização, e aí, né, quem está assistindo a gente pode perguntar, mas o que é lava-jatização? Apenas a situação de quem, a Operação Lava Jato em si, mas todas as influências institucionais que aconteceram, que levaram o Estado brasileiro a direcionar o seu foco da promoção de políticas públicas para a persecução de condenados, para a persecução de pessoas. Isso mensagem. Eu acho que o Estado brasileiro ele tem que combater, sim, a corrupção, mas que esse não é o único fim do Estado. A gente não pode dizer, primeiro vamos resolver todos os casos de corrupção, depois disso é que a gente vai começar a vacinar as pessoas. Já pensou, Rízia? Não termina nunca. Eu queria dar um abraço à Cris tá assistindo. Ô, amiga, obrigada, viu? O encontro deu certo. E a Cris Brasileira, uma amiga minha aqui também, que falando que o juiz requentou a delação de Palocci para dar o golpe de misericórdia na democracia brasileira. Nossa Senhora. Ô, Daniel, o que deu errado, né? Então, o ministro azedou. O que fez azedar a relação com o presidente? Você disse com relação... isso daí é outro tema, né? Que é também complicadíssimo. Mas é porque é complicadíssimo, Rízia, porque o que acontece? A gente teve um ministro de Estado politicamente rompendo, né, com o atual presidente da República, dizendo novamente que ia apresentar provas e as provas até agora não vieram à tona. Então, por isso que a gente não tem como falar, né? Agora, os vazamentos, né? Isso que o Breno está falando aqui. Os vazamentos, né? E claro, há toda uma discussão se isso é ou não, se foi ou não, se foram ou não legítimos, né? Mas a gente lembra dos vazamentos lá de 16, né? Do famoso áudio do Bessias, né, Rízia? Aquele áudio, Sérgio Moro, na condição de juiz federal, ele não era autoridade judicial competente para liberar a divulgação dos áudios. Por que não era? Porque se ali, em tese, a gente teria um crime praticado pela então presidenta da República, eu estou dizendo que apenas em tese, a autoridade judicial com competência para apreciar isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, o juiz federal, por mais bem intencionado que ele esteja, que libera o sigilo ou a interceptação telefônica com relação a pessoas com as quais ele não tem competência, ele pratica um crime, Rízia. Se é abuso de autoridade ou não, os penalistas vão discutir, mas tem um tipo bem específico e que eu sugiro aqui a quem está assistindo a gente possa ver, que é o artigo 10 o 10º, né, o artigo 10º da Lei 9.296, que é a Lei de Interceptação Telefônica. E ela diz que quem divulga, quem quebra o sigilo sem ter competência, ou de terceiro, ou sem ter competência, incorre nas penas daquele crime que ali está. Então, essa é uma questão que é muito, muito complicada. A gente sabe que não houve nenhuma responsabilização sequer administrativa por esse ato, mas quer dizer, é um conjunto de comportamentos, Rízia, que é muito estranho. Eu acho que isso para mim, esse é um fator assim, crucial do porquê que não podia dar certo. Você começa a concentrar competências e deixa de seguir o conjunto de regras que deveria valer para qualquer um. Tá. O que você acha que, então, a última pá de cal na Lava Jato, digamos assim, foram as gravações? Eu acho que o seguinte, ainda tem coisa por sair. Eu não sei se é a última pá de cal, né? Mas certamente virão outras aí, porque tem toda a questão da legitimidade ou não desses áudios, são coisas gravíssimas, né? Veja que hoje o Supremo Tribunal Federal, inclusive, declarou a suspeição do então juiz, e isso, a suspeição ela tem efeitos processuais, né? Mas para além disso, pode ter efeitos
penais, pode ter efeitos administrativos, como os vazamentos envolvem aí condutas de juiz e de procuradores, pode ter responsabilização penal. Esses crimes não prescreveram. Né? Até 2018, o pessoal estava combinando o jogo fora dos autos. Então, isso é muito sério. Então, eu imagino que ainda teremos aí mais cenas. Né? A crise da Lava Jato continuará. O aspecto da lavajatização, Rizzi, isso é que eu gostaria de chamar a atenção, ela não pode passar ou continuar imune a críticas. Se a gente tem de responsabilizar criminalmente, penalmente, né, politicamente, atos de corrupção, a gente precisa fazer isso de acordo com as regras do jogo. A gente não pode inventar regra para perseguir quem a gente quer perseguir. Na verdade, isso não é correto. Porque a gente não tem nem querer, né? A gente cidadão. Mas quem está investido na função de policial, de promotor e de juiz, não tem querer, ele tem que avaliar, tem que buscar os elementos, comprovar. Isso é Estado de Direito. Daniela, a nossa última pergunta, a gente passou muito rápido, mas nós vamos fazer outros, hein? Eu já estou te intimando aqui. Tamo junto. O que você acha que vai acontecer agora com essa luta contra a corrupção? O que ficou da Lava Jato? Vamos mudar um pouquinho a pergunta. O que você acha que ficou de bom? O que o Brasil aprendeu? E daqui para frente, o que vai acontecer? Ou Olha, o que a gente espera, né? O que eu acho é que tem aí um aspecto pedagógico importante de todo o complexo de combate à corrupção no Brasil. Tá? Então isso serve tanto para os atuais governantes ou para quem vier assumir poderes e responsabilidades no Estado brasileiro. Quer dizer, a coisa pública precisa ser tratada como tal. Se você não trata, se você acha que não vai ser pego, olha, a gente já tem agora precedentes, você já não é mais o primeiro. Né? De outra parte, também há um aprendizado sobre como investigar, como processar e como julgar esses casos. Nós temos que ter um certo afastamento, porque não é possível julgar esses casos com o fígado. Por mais bem intencionado que a pessoa seja, e mais bem comprometida com determinados valores que ela entenda que é o bem. Mas processar e julgar alguém no âmbito penal, Rízia, envolve um afastamento. Né? Aqui sem qualquer pretensão religiosa, né? Mas é só mesmo pelos símbolos. Né? No plenário do Supremo Tribunal Federal, nós temos um crucifixo que foi esculpido por Alfredo Sesquiati. E nós temos lá Cristo, a figura de Cristo. Tem uma mensagem de Cristo sobre o julgamento. Né? Não julgueis para que não sejais julgados. É uma. A outra que é o sermão da montanha. Né? O dedo que aponta, se está apontando um para lá, você tem 4 contra você. Então é esse papel que o Estado brasileiro, e eu acho que é um aprendizado, né? Assim, então, com relação aos governantes, é isso. Com relação aos órgãos de persecução, essa ideia de que precisamos aprimorar as garantias processuais e a forma de produção de provas no Brasil. E, em terceiro lugar, eu acho que vale um aprendizado também, Riz, e aí volta aqui a coisa do WhatsApp, né? E aí o tio do WhatsApp, as pessoas, né? Quer dizer, as discussões políticas, elas envolvem opiniões, e as opiniões políticas as pessoas têm. Mas quando a gente está discutindo também um tema que é político também, mas também é jurídico, a gente não pode subverter as coisas. A gente precisa ter uma certa sensibilidade para dizer que existem normas, existem regras do jogo, existe uma técnica, e eu não posso colocar o resultado na frente dessa técnica. Porque se eu coloco, e aqui eu não estou sendo totalmente, né, dizendo assim que existe uma técnica pura, mas eu preciso ter esse distanciamento. E aí, tanto as pessoas, na hora de formarem as suas opiniões nessa cultura da fake news, precisam ter muito cuidado antes de acusar alguém, antes de condenar alguém publicamente. E esse recado, Isa, também vai para os meios de comunicação, tanto a imprensa como também aí as redes sociais. Quer dizer, antes de formar um veredito contra quem quer que seja, a gente precisa ter cautela. A pessoa precisa ser condenada com trânsito e julgado perante o judiciário.
eu não posso atropelar, não posso colocar o carro diante dos bois, eu não vou condenar alguém, e aqui, Rízia, eu sei que a gente está chegando no final da Não, nossa pode, live, fica à vontade. mas tem um trecho muito bonito do Processo, do Franz Kafka, em que há uma interpretação de uma obra de arte em que começa uma discussão sobre a justiça. E aí a dúvida é se a justiça deveria ser imparcial, do tipo, como a justiça de Sesquiate, que está na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, ela tem uma espada repousada sobre o seu colo. Ela não tem a tal da balança. E talvez isso seja até um sinal para a gente. Lá no caso do Processo, o senhor K, né, quando ele vai analisar essa obra de arte, ele fala assim, vem cá, essa daí é a deusa da justiça, Tênis, ou eu estou falando da deusa da caça, Diana? Porque parece que ela tem uma arma na mão e que está perseguindo aquela pessoa porque quer se vingar daquela pessoa. Relacionadas à justiça criminal não pode ser feita com esse olhar da caça. Tem que ser feito com o olhar da prudência, da frônesis, como diriam os gregos, do afastamento, com calma, tendo a referência do que é a república. São essas as ideias. Ai, Daniel, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, que eu sei que você está na correria, mas eu acho que é um assunto extremamente importante. E assim, nós ficaríamos aqui horas e horas debatendo, né? Vamos marcar outras. Nós vamos marcar outras, sim. Muito obrigada, se cuida e deixa a mensagenzinha final aí. Gente, a mensagem final é simples, né? Que nós, com toda essa situação pandêmica que está acontecendo no Brasil e com toda a situação aí desses acontecimentos políticos, considerando que ano que vem é um ano eleitoral, que a gente tenha a percepção de nos aprimorarmos enquanto cidadãos, nos aprimorarmos enquanto a responsabilidade que nós, cidadãs e cidadãos, temos. É muito fácil, e é um discurso muito comum no Brasil, a gente colocar a culpa no outro. E o outro no Brasil é sempre o Estado. A gente precisa entender que o povo brasileiro e cada cidadão e cada cidadã também é responsável pelo seu destino. Então, a forma como a gente se instrui, a forma como a gente forma a nossa opinião, é fundamental para que a gente tenha uma democracia e que a gente possa deixar não só para a vida presente, mas para gerações futuras, um país melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Porque um país com 3.000 mortos diários não é um país que eu gostaria de viver, não. Que eu não quero viver. E, ao mesmo tempo que isso dessa coisa do cansaço, né, Risa, que o pessoal falou, tem que trazer para a gente também muita coragem, porque não dá para continuar assim. A gente pode ser muito melhor. Todo mundo sabe disso. Ai, e eu sempre digo para as pessoas também, hoje as redes sociais, elas aproximaram muito as pessoas. Se você quer debater, se você quer conhecer de um assunto, procure pessoas que são confiáveis para você. Procure se instruir, não com o tio Walter, com o tio Rubens do WhatsApp. Eles têm umas piadinhas até interessantes, mas eles, no meio do caos, também colaboram para que a situação piore. Então, chame o Daniel para bater um papo, você que está assistindo, ele é super acessível. Quer que ele converse com um grupo de amigos? Convide, porque eu acho que a gente tem que saber usar a rede social agora também de forma responsável e espalhar as informações que a gente quer para os outros. Então, Daniel, fica aqui o meu agradecimento, meu abraço. Todo mundo se cuidem, tá? Porque eu acho que a esperança está chegando. E, eu vou deixar salvo todos os dados do Daniel também. Isso, deixei meu usuário público para quem quiser acessar, a gente trocar ideias, porque eu acho que é isso. A gente precisa trocar ideias, a gente precisa conversar sobre política e não calar sobre ela. Isso. Então, gente, boa noite, um abraço para todo mundo. Tchau, Daniel. Boa noite, Lisa. Tchau, tchau. Tchau.